A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Tudo bem? Que alegria encontrar vocês aqui para mais um dia no nosso propósito de 66 dias no livro de Isaías. Hoje, nós chegamos ao 45º dia na nossa caminhada. E se essa é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. E se você já vem caminhando conosco, muito obrigada por permanecer neste propósito. Um capítulo por dia, uma descoberta de cada vez e a palavra de Deus encontrando cada vez mais espaço dentro de nós. Vocês já perceberam uma coisa? Que nós sempre começamos o capítulo com uma pergunta. E hoje não vai ser diferente, não. E eu quero fazer essa pergunta para você antes. Você conseguiria confiar em Deus se Ele começasse a agir por um caminho que você não teria escolhido? Ontem nós vimos em Isaías, no capítulo 44, que nós somos chamados para olhar para aquilo em que colocamos a nossa confiança. E hoje, Deus vai mexer justamente com uma coisa que nós gostamos muito, a nossa expectativa. Sabe por quê? Porque é muito fácil dizer, Senhor, faz a tua vontade, usa-me como ferramenta, quebra, me molda de novo. Mas lá no fundo, bem no fundo, nós queremos já ter imaginado como essa vontade deveria acontecer. Com a pessoa certa, com a porta certa, no momento certo, do jeito certo. Mas sabe, Deus não cabe dentro daquilo que nós imaginamos. E é em Isaías, no capítulo 45, que nós veremos tudo isso de uma maneira muito forte. E por isso, durante a leitura de hoje, guarde esta pergunta que eu vou fazer para vocês agora. Será que eu consigo reconhecer o agir de Deus quando ele não se parece com aquilo que eu esperava? Depois dessa leitura, nós vamos voltar a esta pergunta e também retirar 3 direcionamentos muito simples para a nossa caminhada. Mas não vamos responder essa pergunta agora. Respire fundo, acalme seu coração e vamos abrir juntos as nossas Bíblias em Isaías, no capítulo 45. A minha Bíblia está na versão NVT, mas se a versão da sua Bíblia for diferente da minha, não tem problema. Basta apenas me acompanhar. O importante é nós caminharmos juntos pelas leituras e escrituras sagradas. Vamos lá? Isaías, capítulo 45. Ciro, o escolhido do Senhor. É isso que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá. Diante dele, reis poderosos ficarão paralisados de medo. Os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. Assim diz ele: Irei à tua frente, Ciro, e tornarei planos os montes. Quebrarei os portões de bronze e destruirei as trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos na escuridão. Sim, riquezas secretas. Farei isso para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama você pelo nome. E foi por causa de Jacó, meu servo, Israel foi escolhido. Eu o chamei para realizar esta tarefa. Por isso, o chamei pelo nome, quando você não me conhecia. Eu sou o Senhor, não há outro Deus. Eu o preparei para a batalha. Embora você não me conheça, para que todo mundo de leste a oeste saiba que não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Formo a luz e creio as trevas. Trago paz e crio calamidade. Eu, o Senhor, faço essas coisas. Abram-se, ó céus, e derramem justiça. Abra-se a terra, para que brote a salvação e com ela a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Que aflição espera quem contesta o seu Criador? Acaso o pote de barro discute com o oleiro? O barro argumenta com aquele que lhe dá forma e diz: Você não está fazendo direito? Ou exclama: Você não sabe trabalhar? Que terrível seria uma criança dissesse ao pai: Porque você me gerou? E à mãe: Porque você me trouxe ao mundo? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel e seu Criador. Quem questionar o que farei por os meus filhos? Querem dar ordens a respeito do que as minhas mãos fizeram? Eu fiz a terra e criei os seres humanos para nela habitarem.
Com as minhas mãos estendi os céus, e todas as estrelas estão às minhas ordens. Levantarei esse homem para que se cumpra o meu justo propósito e guiarei suas ações. Ele restaurará a minha cidade e libertará o meu povo cativo, sem exigir recompensa nem tributo. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Conversão futura dos gentios. Assim diz o Senhor: você governará os egípcios e os etíopes e os sabeus. Eles trarão toda a sua mercadoria e ela será sua. Caminharão atrás de você como prisioneiros acorrentados. Cairão de joelhos à sua frente e dirão: Deus está com você, e Ele é o único Deus. Não há outro além dele. De fato, ó Deus de Israel, nosso Salvador, tu ages de formas misteriosas. Todos os artesãos que fazem ídolos serão humilhados. Juntos serão envergonhados. Mas o Senhor salvará o povo de Israel com salvação permanente. Nunca mais serão humilhados e envergonhados. Pois o Senhor é Deus, criou os céus e a terra, e pôs todas as coisas no devido lugar. Fez o mundo para ser habitado, e não para ser um lugar de vazio e caos. Ele diz: eu sou o Senhor, e não há outro. Não sussurro coisas obscuras em algum canto escondido, nem teria dito ao povo de Israel que me buscasse se não fosse possível me encontrar. Eu, o Senhor, falo apenas a verdade e declaro somente o que é certo. Reúnam-se e venham, fugitivo de nações vizinhas. Como são tolos os que levam consigo seus ídolos de madeira, oram a deuses que não podem salvar. Consultem uns aos outros e defendam a sua causa. Juntem-se e decidam o que fazer. Quem anunciou essas coisas tanto tempo atrás? Quem lhes disse o que aconteceria? Não fui eu, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim. Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Que de todo o mundo se volte para mim para ser salvo. Pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Jurei por meu próprio nome. Disse o que é justo e não voltarei atrás em minha palavra. Diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua me declarará lealdade. O povo dirá: o Senhor é a única fonte de minha justiça e força. E todos que contra ele se iraram virão até ele e serão envergonhados. O Senhor, todas as gerações de Israel serão justificadas e nele se gloriarão. Que leitura, irmãos! Que leitura! E o mais impressionante é que a gente vai fazendo pequenas descobertas, né? E descobertas magníficas. Mas antes dessa leitura, nós fizemos uma pergunta. Será que eu consigo reconhecer o agir de Deus quando ele não parece com aquilo que eu esperava? Mas no capítulo de Isaías 45, começa com uma surpresa. Deus chama Ciro, um rei estrangeiro, um homem que nem conhecia o Senhor direito, nem da maneira como Israel o conhecia. E mesmo assim, Deus decide usá-lo. Isso mexe muito conosco. E sabe por quê? Porque mostra que Deus não precisa pedir a sua permissão para atender às nossas expectativas. Ele escolhe, ele conduz, ele abre portas e pode até mesmo usar caminhos que nós nunca escolheríamos. Mas existe algo ainda mais profundo nesta leitura. Deus não estava apenas falando de Ciro. Deus estava lembrando o seu povo: eu sou o Senhor. E já perceberam como esta frase se repetiu várias vezes durante essa leitura? É como se Deus estivesse colocando o coração deles de volta no lugar. O problema aqui não era apenas entender Ciro. O problema não era esquecer quem estava por trás disso tudo.
Ciro era apenas um instrumento, mas Deus era a fonte. E talvez seja este um dos nossos erros, os erros que a gente comete também. Quando Deus usa alguém, podemos olhar demais para a pessoa quando uma porta se abre. Podemos olhar demais para a porta quando recebemos uma resposta. Podemos até nos apegar mais à resposta do que naquele que respondeu. E é justamente isso que em Isaías 45, Deus nos corrige isso com uma simplicidade magnífica. Não existe outro Deus. E então, este capítulo ele vai ficando ainda maior, trazendo algo novo, porque chega um momento em que Deus deixa de falar apenas sobre Israel e começa a chamar: voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês dos confins da terra. Ele começa a chamar outras pessoas, os gentios. Olha só como o horizonte se abriu. Não era só o povo de Israel. Deus queria todos os filhos e criação que ele gerou. Ele olha para todos os lados. Olha para o horizonte, veja como se abriu. A salvação começa em apontar aquilo além de uma nação, muito além de um rei, muito além daquele momento específico. É como se Deus estivesse dizendo: a minha salvação não ficará presa em um único lugar. E para nós, que hoje conhecemos Jesus, isso ganha uma profundidade ainda maior, porque Jesus nessa salvação alcança nações. Nele, as pessoas de toda língua, povo e lugar são chamadas para voltar para Deus. E existe uma frase no final do capítulo que chama muita atenção. Deus diz que diante dele todo joelho se dobrará. Essa linguagem aparece novamente no Novo Testamento quando Paulo fala de Jesus. Não porque Isaías capítulo 45 esteja simplesmente falando de Jesus em cada linha. Não tem nada a ver com isso. Mas porque Deus revela sobre a sua autoridade e a sua salvação e encontra em Cristo o cumprimento mais pleno. E isso é muito lindo. E sabe por quê? Porque aquilo que começou com um rei sendo usado para libertar um povo, abre uma janela para a salvação muito maior. Deus não estava apenas trabalhando numa circunstância, ele estava conduzindo a história. E talvez isso seja exatamente o que precisamos lembrar quando não entendemos o caminho. Você pode estar até olhando apenas para um pedacinho da história, mas Deus enxerga tudo por inteiro. Você pode estar vendo uma porta estranha. Deus sabe aonde ela leva. Você pode estar se perguntando: por quê? Por que assim? Talvez essa resposta não tenha chegado, mas confie no Senhor, porque em Isaías 45 nos lembrou exatamente isso. Deus continua sendo Deus, mesmo quando o caminho não faz sentido para nós. E se o seu propósito pode ser muito maior do que aquilo que conseguimos enxergar, então é por isso que eu quero deixar 3 direcionamentos muito simples para você. O primeiro direcionamento é: deixe Deus surpreender você. Não tente transformar sua expectativa numa regra para Deus. Nós não damos ordens a Deus. Converse com Ele, ore, peça, sonhe e continue dizendo: Senhor, se houver um caminho diferente, ajude-me a reconhecê-lo. O segundo direcionamento é este: olhe para além do instrumento. E sabe por quê? Porque Deus pode usar uma pessoa, uma oportunidade, uma mudança inesperada, mas Ele não para ali. E principalmente, quando você estiver neste ponto, pergunte ao Senhor o que Deus está fazendo através disso. O instrumento passa, mas a fonte permanece. O terceiro direcionamento é este: quando não entender o caminho, lembre-se de onde e para onde Deus está conduzindo tudo. No capítulo 45, terminamos abrindo uma visão de salvação. E isso nos lembrou que Deus não trabalha apenas para resolver momentos ou problemas. Ele trabalha com propósito. E talvez você ainda não entenda o processo, mas pode continuar confiando no Deus que enxerga até o fim
desde o começo. Irmãos, Deus pode estar fazendo algo muito maior do que aquilo que eu ou você conseguimos compreender agora. E é exatamente por isso que a palavra de hoje ela é perfeita. Entrega. E se essa palavra encontrou um lugar no seu coração, escreva nos comentários abaixo. Senhor, eu entrego também o jeito como eu pensei que tudo deveria acontecer. Às vezes não é somente um problema que precisamos entregar, mas também precisamos entregar a nossa expectativa ao Senhor. Deixe Deus te usar. Deixa Deus te usar, irmão. O versículo para o dia de hoje é Isaías 45, 22. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, dos confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Meus irmãos, muito obrigada por caminhar comigo em mais um dia neste propósito. Hoje, no Isaías 45, nós vimos que Deus pode usar qualquer um em caminhos inesperados, mas também nos deixou enxergar algo muito maior, que o coração de Deus chamando pessoas de toda parte para a salvação. Talvez nem sempre vamos entender o que ele está dizendo ou até mesmo conduzindo a história, mas podemos continuar confiando em quem a conduz. Amanhã nós vamos abrir juntos em Isaías 46. Não podemos perder, porque vamos perceber uma diferença muito bonita. Há coisas que precisamos carregar e há coisas que só precisamos deixar que Deus carregue por nós. Existe um Deus que diz, eu carrego vocês. Meus irmãos, eu fico muito feliz que vocês tenham estado até aqui comigo. Amanhã eu aguardo vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém? Tchau, tchau.